dia 8 de março de 2026, o Dia da Mulher. E a pergunta: qual é o melhor presente que um homem pode dar para a mulher? É certo que o melhor presente que um homem pode receber é a mulher. Pelas Escrituras, nós vemos que na criação, lá em Gênesis capítulo 1, tudo aquilo que Deus ia criando, o texto repete de maneira constante, dizendo: e viu Deus que era bom. Quando chega no capítulo 2, porém, Deus vai dizer assim, no versículo 18, e disse Deus: não é bom. Entre tudo aquilo que ele havia criado, de repente há algo que Deus diz que não era bom. E ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora, alguém semelhante a ele. Então aqui a gente vê claramente que a mulher de fato é o melhor presente que um homem poderia receber. Alguém semelhante a ele, o texto bíblico vai dizer. Não alguém inferior ao homem. Embora o homem e a mulher desempenhem papéis, funções diferentes dentro do lar, como a liderança e outras funções, a mulher em nada é inferior, ela é semelhante ao homem. Deus colocou ela como sua auxiliadora, como sua igual. E os dois, além de tudo, são uma só carne. Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus ainda vai dizer: olha, o homem vai deixar pai e mãe e vão se unir, tornando-se os dois agora uma só carne. E essa é a beleza e a seriedade de um casamento, do ato conjugal. Os dois agora são um diante de Deus, uma só carne, inseparáveis. A mulher é algo tão especial, criada por Deus para estar junto do homem, para ser com ele uma só carne, que em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 22, a Bíblia vai dizer: quem acha uma esposa acha o bem, recebe a bênção do Senhor. Veja só, receber uma esposa, ter uma esposa, é ter a bênção do Senhor. Então, de fato, as Escrituras dizem que o melhor presente que um homem pode receber na sua vida é uma esposa, uma mulher virtuosa. Mas qual é o melhor presente que um homem pode dar à sua mulher, que um marido pode dar à sua esposa? Além, é claro, dos presentes que nós, usando nossa inteligência, a gente pode dar a elas de acordo com o gosto de cada esposa, como flores, um jantar, um passeio. Mas acima de todas estas coisas, existe um presente que as Escrituras nos dizem que nós devemos dar à nossa esposa, e esse é o melhor presente de todos, é sem dúvida o maior presente de todos. E isso você vai encontrar lá em Efésios capítulo 5, no versículo 25, que o texto vai dizer assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Que nós devemos amar a nossa esposa, todos nós sabemos. Mas aqui ele vai nos dar o exemplo com qual tipo de amor nós devemos amar nossas esposas. E ele segue dizendo: amem elas como também Cristo amou a igreja. Então aqui a gente já tem mais uma informação. O meu amor, ele deve ser como o amor de Jesus. E ele segue dizendo que esse amor, ele não é um amor da boca para fora, mas ele é um amor que entra na vida real, que se transforma em atos, em prática. E veja só, ele vai mostrar como é que é o amor de Jesus
para que nós aprendamos. E ele diz que amou a igreja e se entregou por ela. E como ele fez isso? Olha só, ele vai dizer no verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Veja, lavagem de água pela palavra. É assim que Cristo santifica a sua igreja. E é dessa maneira que eu e você somos chamados a santificarmos nossas esposas. No cristianismo, nós temos o batismo nas águas, que é esse símbolo do que aconteceu no meu coração, de que eu morri para Cristo, morri para o mundo e agora nasci com Cristo novamente. O batismo é esse simbolismo externo daquilo que aconteceu no meu coração. Mas essa lavagem, o texto vai dizer, essa purificação não acontece por causa do banho, da água que nós somos submersos no dia do batismo. A lavagem, ele está dizendo, acontece por meio da palavra. É por meio da exposição agora constante das Escrituras que todo cristão genuíno vive, que o cristão agora ele vai ser lavado, ele vai sendo encharcado, a sua mente vai sendo transformada por meio desta lavagem através da palavra de Deus. E isso que Cristo faz com a sua igreja, o texto aqui vai dizer que é um exemplo para nós como homens, que é assim que nós devemos demonstrar o nosso amor pela nossa esposa. Veja só a responsabilidade que nos cabe, de que é nós lavarmos a nossa casa através das Escrituras. Muitas vezes nós pensamos que a função do homem é apenas cuidar da educação espiritual dos nossos filhos. Mas não é apenas dos nossos filhos, veja como o texto aqui é claro. O homem é chamado para liderar toda a sua casa, todo o seu lar e, inclusive, cuidar espiritualmente da sua esposa. O cuidado espiritual do homem para com a sua esposa é algo primordial. Orar pelas nossas esposas. Você tem feito isso? Orar por ela? Orar pedindo para que Deus conceda cada vez mais que ela cresça no conhecimento de Cristo Jesus? Assim como Paulo, nas suas cartas, orava pela igreja incessantemente, Senhor, que a tua igreja cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Nós temos orado por nossas esposas, clamado para que elas cresçam espiritualmente e em todas as áreas. Outra coisa que o homem é responsável, de acordo com o texto, é orar por esse crescimento espiritual da esposa e também promover esse crescimento espiritual. Permitir, auxiliar que ela cresça espiritualmente. Orientarmos, trazemos caminhos de vida, de bênção para a nossa esposa em direção às Escrituras. O maior alvo de um casal que deseja ter um casamento à luz das Escrituras é que um pense e deseje profundamente que o outro se torne como Cristo. O grande objetivo do Evangelho é que nós nos tornemos a semelhança de Cristo. Então, um marido que quer dar o melhor presente para sua esposa, ele olha para ela e diz: como eu quero que a minha esposa seja como Cristo. Que o amor de Cristo, que a verdade do Evangelho cada vez cresça mais no coração dela. E a mesma coisa a esposa para com seu marido. A importância de nós olharmos para as nossas esposas, para o nosso lar e desejarmos entregar para eles o melhor presente de todos, aquilo que Paulo deixa claro aqui em Efésios 5:25. Você, marido, é responsável por lavar,
por purificar a sua casa e a sua esposa na palavra de Deus, através da palavra de Deus. E é importantíssimo que esse presente seja dado a elas. E esse é o melhor presente que você pode dar à sua esposa. É que ela olhe para você, olhe para o seu marido e encontre em nós uma direção espiritual. Alguém firmado em Deus, que ela olhe para nós, que elas olhem para nós e vejam homens de joelhos diante das Escrituras, que elas encontrem em nós uma referência de pessoas e de homens tementes a Deus e que elas assim sejam compelidas a seguir esse caminho e cada vez mais se aproximarem do Evangelho. Liderar nossas casas, liderar os nossos lares no temor do Senhor. Esse é o grande alvo que nós podemos ter, que nós devemos ter, segundo esses textos aqui das Escrituras Sagradas. E fica aqui então essa pergunta para nós nesse dia tão importante, o Dia da Mulher. Será que nós temos liderado nossas casas? Será que nós temos oferecido para as nossas esposas esse maior presente de todos, que é levá-las aos pés de Cristo, para mais perto das Escrituras, através do nosso exemplo, através da nossa vida. Que essa palavra fique no seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte esse vídeo, comenta aqui para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas com esse evangelho maravilhoso que transforma a vida, transforma lares. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.